Tchau, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do podcast da Carreta Agro pelo Brasil, e aqui diretamente da Expoap em Teresina, falando sobre um dos temas que a gente mais debate aqui nessa mesa, que é inovação e tecnologia no agro. Aqui comigo eu tenho hoje o Eigler de Paula, ele é gestor de desenvolvimento de negócios e aceleração do programa Startup Piauí. Eigler, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. E ao lado dele eu tenho também o Sérgio Medeiros, que ele é médico veterinário e fiscal da ADAP. Sérgio, seja muito bem-vindo aqui. Obrigado, Vitória, pelo convite. Imagina, o prazer é nosso. Eigler, vamos começar falando um pouquinho sobre o Startup Piauí, sobre a questão da inovação no campo, né? Como é que surge a startup quando a gente fala do agronegócio, essa questão da inovação no agronegócio, principalmente aqui no Piauí, que a gente tem essa força na questão do setor rural, é um estado muito povoado pela agricultura familiar. Você está aqui há um tempo, você já deve ter percebido. Como é que a inovação chega lá? Qual a importância das startups dentro desse caminho? Startup ainda é um tabu no meio do agro, né? Isso porque... E aí eu nunca coloco a culpa no produtor rural. Eu sempre coloco a culpa no mundo de tecnologia. Porque a coisa do linguajar, ele tem um problema. Toda startup que você sentar aqui para conversar, geralmente ele tem um problema de explicar a tecnologia para o produtor rural. Ainda que ele esteja tentando resolver um problema que é um problema que é o problema mais problemático que aquela propriedade rural, que aquele produtor rural ali ele pode ter. E aí o cenário dentro do Piauí, ele é interessante, porque de 2023 para cá a gente vem falando mais de startup, e geralmente quanto mais a gente fala dessa empresa nova de tecnologia, e quanto mais a gente quanto mais a gente incentiva as pessoas a empreender, até como uma via de renda no futuro, né? Eu podia arrumar um emprego, eu podia passar num concurso, mas você também pode empreender. Quanto mais a gente fala disso, mais as vocações econômicas dos locais começam a aflorar. E, sem dúvida nenhuma, a agricultura e a pecuária, inclusive como parte da cadeia de agronegócio, ela é fortíssima dentro do Piauí. E, aos poucos, eu começo a perceber que lá dentro do nosso portfólio no Startup Piauí, cada vez mais startups, não é que existe um volume muito maior do que educação, por exemplo, ou do que saúde, mas as empresas que mais dão certo também, na listinha das empresas que mais dão certo, um desses mercados que está despontando, que é interessante, é o mercado de agritech, que é a tecnologia para agricultura e pecuária. Caramba. Eigler, você estava falando exatamente sobre o programa Startup Piauí. Eu queria que você falasse, você está aqui há 1 ano e meio no nosso estado, à frente dele, né? Eu queria que você falasse como é que o programa funciona aqui no Piauí, de onde veio essa iniciativa, em que pé ele está nesse momento. O Startup Piauí, ele é uma iniciativa que começou na Invest Piauí. A Invest Piauí é a agência de promoção e atração de investimentos do estado do Piauí. Dentro da Invest Piauí foi criado um Instituto de Educação Tecnológica e de Desenvolvimento de Tecnologia chamado Piauí Instituto de Tecnologia. Dentro do Piauí Instituto de Tecnologia, ele tem vários projetos bem legais. Tem projeto de parque tecnológico, tem uma Universidade Estadual de Tecnologia, que é a Faculdade Piaiti, e tem tem o Piauí Oportunidades, então ele tem vários projetos lá. Mas um deles é o programa Startup Piauí. O programa Startup Piauí, ele é uma espécie de guarda-chuva para várias ações que auxiliam as pessoas que têm algum tipo de ideia e que entendem problema a resolver os seus próprios projetos. Então, olha que coisa legal. Aqui nós começamos um trabalho agora junto com o agro aqui, principal com o agro, eu vou falar diferente. A gente começou um trabalho junto com o Senar agora, de fazer algumas pequenas ações em conjunto. A gente deu uma palestrinha aqui, ajudou o pessoal do CNA Jovem, então eu acho que é uma parceria que vale muito a pena, porque sempre funciona quando eu colido quem quer empreender com quem é fonte e entende bastante o mercado e tem desafio para propor para as pessoas que querem empreender. Então, o Startup Piauí é esse guarda-chuva, tem diversos programas lá para todos os pontos. A gente divide entre geração de demanda e geração de oferta. Então, na geração de oferta é quando a gente ajuda as pessoas a empreender, a gente orienta, tem um projeto de educação executiva, tem um projeto de desenvolvimento de negócios,
A gente teve no ano passado a primeira iniciativa de investimento em empresa, então tem um grande pacote em cima disso. E no lado da geração de demanda, que existe o projeto chamado Laboratório de Inovação do Piauí, nós convidamos mercados, empresas e também o governo a colocar as suas demandas e a gente apresenta essas demandas para quem está querendo empreender. Então, nosso objetivo é fazer um Piauí com mais startups. A gente tem 579 atualmente no portfólio. E uma delas, aqui um caso já de sucesso que você me falou, está aqui do nosso lado, não é isso? Que é um caso muito interessante, muito Sim. interessante. E eu só queria contar uma história do Sérgio que é engraçada. O Sérgio foi o cara que ensinou a gente que a gente precisava fasear nosso programa, que a gente precisava diferenciar o que é a pessoa que está começando com a pessoa que já tinha produto. E a história é assim, ele sentou um dia para tomar um café, e a gente faz muito isso. Ele sentou um dia para tomar um café, pode falar se eu estiver falando mentira. Chegou e deu um puxão de orelha na gente, bateu a mão na mesa e falou, tá errado isso que vocês estão fazendo, porque eu preciso de uma orientação que responda de maneira direta. E ele ainda estava numa pilha de um projeto, de uma ideia que ele tinha de ser investido. E eu virei e falei, Sérgio, mas investimento tem um momento. E ele queria vender a máquina. E a gente virou para ele e falou assim, não vende a máquina não. E aí foi a nossa história que começou. Mas eu vou deixar ele contar essa história, eu vou deixar você perguntar isso para ele. Perfeito, Sérgio, você vai já me contar essa história. Sérgio, você faz parte da Resolve Sim, né? Você estava me explicando agorinha como foi que surgiu. Eu queria que você falasse agora como foi que surgiu a Resolve Sim, o que que ela faz, qual a proposta dela e explica essa história aí também. Conta essa fofoca. Então, a Resolve Sim, ela surgiu de uma evolução de um MVP. Inclusive, né, que é o produto minimamente viável, a gente aprendeu todas as terminologias de startup nos programas do Startup Piauí, da Invest Piauí, entendeu? Então lá é uma escola do empreendedor, daquele cara que quer iniciar um negócio com bases sólidas e ter conexões de resultado. Então a gente participou da metodologia MIT, e mentores e consultores como o Eigler, o Simão, a Luciana, a Juliana e outros, né? Uhum. Então, a Resolve Sim, ela é um melhoramento de um MVP que a gente iniciou lá em 2015, era apenas uma prensa. Então, a gente veio com essa ideia e apresentamos ao Sebrae como ferramenta tecnológica para fazer a famosa silagem sacada. Então, que é uma tecnologia de forragem, onde você submete a uma planta ao corte, à compactação e veda esse material. E aí ele sofre uma fermentação anaeróbica que conserva as propriedades do alimento e pode ser fornecido para o animal no período crítico, que é o período seco, né? Né? Então, aí, em 2022, surgiu um edital chamado Projeto Centelha, Piauí. Então, é um projeto que tem recursos do governo do estado do Piauí, da FINEP, da FAPEP e do CNPq, para investir em ideias inovadoras. Então, aquele meu MVP criado lá em 2015, eu pude fazer uma atualização e aí lancei a Resolve Sim, que é uma máquina multifuncional, que ela funciona como forrageira, encilhadeira e ensacadora. São 3 tecnologias embarcadas em um único equipamento com um único acionamento e com a possibilidade de funcionamento até a energia solar. Então, ela pode funcionar com motor monofásico, trifásico, motor a gasolina, a diesel, sistema cardan adaptando ao trator e a evolução no qual a gente propôs no projeto, o acionamento dela através de um kit de energia solar. E foi um sucesso porque a gente submeteu essa metodologia ao programa Startup Piauí, eles abraçaram a nossa ideia, nos posicionaram dentro desse cenário, e aí a partir daí outros editais a gente submeteu a máquina, né, como o Startup Nordeste Piauí, que finalizou agora, e o Tecnova 3 Piauí, que também são editais de subvenção econômica, aonde a gente conseguiu melhorar nosso modelo de negócio, a nossa máquina, e agora estamos fabricando outras máquinas, entendeu? Perfeito. Então, por exemplo, a conversa que eu tive com o Eigler e a Luciana, lá no hall da Invest Piauí, foi no tocante por exemplo, porque a gente já vinha de uma certa base. Então, tipo assim, eu não conseguia me colocar lá no início e
aqueles conceitos básicos e tudo mais. Então, eu chamei e disse, cara, vocês têm que aproveitar a gente que está nesse nível aqui, porque para lá, para trás, talvez não me interesse ficar aqui, entendeu? Então, vamos. Aí foi quando o Egli falou que eu provoquei, e de certa forma a gente conseguiu colocar na cabeça que existem vários graus de inovação, entendeu? Sim. E que a gente estava em um estágio já bem próximo mesmo da comercialização e lançamento do produto, então para nós fazia sentido a gente trabalhar nesse nível, entendeu? Foi isso Não, aí. mas calma que eu quero que você conte toda a história que você esqueceu aí. A história é a seguinte: você queria vender a máquina. Aí Só que aí você não estava conseguindo vender a máquina. E aí, como é que foi o nosso bate-papo? O que que você fez? Eu queria que você contasse essa evolução, porque eu acho que quando você conta essa coisa da mudança de modelo de negócio, faz diferença na coisa da gente falar sobre o linguajar que a gente tem que ter com o produtor rural. Porque não é só explicar direito, tem que Sim. colocar uma coisa que fazia sentido. E aí ele foi falar com o produtor rural que não tinha dinheiro para comprar a máquina. E aí, o que aconteceu? o modelo de negócio, né? Então, por Sim. exemplo, a venda da máquina, do equipamento físico, inviabilizava a nossa startup. Então, por exemplo, o que foi que a gente, durante as mentorias e as nossas reuniões, sai, vamos pensar no aluguel da máquina, vamos pensar no escalonamento da venda da própria silagem, quer dizer, produzida pela máquina. Então, a gente desenvolveu, juntamente com o pessoal da Startup Piauí, essa Uhum. metodologia mais prática, mais acessível e de resultado imediato. E foi aí onde a gente conseguiu realmente fazer as parcerias, fazer a tecnologia chegar ao pequeno produtor e gerar receita, tanto para o produtor como para a startup. Perfeito. Só para o pessoal de casa entender, você falou para mim bem detalhado antes, é uma máquina, né? Que ela tem três funcionalidades em uma e o objetivo final é realmente tornar o custo mais acessível para o pequeno produtor, não é isso? O pequeno produtor, né? O pequeno, médio produtor, ele pode, com esse equipamento, ele pode fazer a sua silagem sacada. Então, imagina só você ter um equipamento. Então, por exemplo, o que que acontecia? A gente chegava em várias comunidades onde o Uhum. cara tinha força de trabalho, tinha terra, ele conseguia plantar o milho, o sorgo, mas ele não tinha como processar. Então, aquele material secava e aquilo para nós é um prejuízo significativo. Então, a gente aplicando a tecnologia de produção de silagem, a gente consegue otimizar os ganhos financeiros no menor intervalo de tempo, com um menor custo de mão de obra, enfim, a gente trouxe uma tecnologia que realmente faz sentido ao produtor. E você me falou que já tem até projetos para outros tipos de maquinário agora, né? É, Dentro da Resolve Sim. dentro da Resolve Sim, o que que acontece? É, no início ele era um equipamento físico, né? Sim. Pesado, ela vinha como se fosse a montagem em blocos, né? Uhum. Então, por exemplo, hoje, com o feedback do produtor, a gente já adaptou ela em cima de um reboque. Ou seja, ela vai para dentro da roça do produtor, ela pode atender vários produtores dentro de uma comunidade, e isso pode ser aplicado em instituições como o Senar, como o Sebrae, como a Invest Piauí, como a SADA, né, como a SAF, Secretaria de Sim. Agricultura Familiar do Estado. Então, é um programa político que vai de encontro com a necessidade do produtor. Então, do jeito que a Resolve hoje se encontra aqui no estande da Invest Piauí, os produtores podem olhar, os gestores da instituição e ver, cara, que solução legal, que solução a gente pode levar essa máquina para uma comunidade, para uma localidade, e ela atender vários produtores, né, através de consultoria, capacitação, e deixar o resultado, que é o produto, a silagem já para que ele possa utilizar nos animais dele no período seco. Ou os produtores podem se juntar, né, Sérgio? Os produtores podem se Às juntar. vezes eles se juntarem e fazerem um projeto eles junto, não precisa de nada disso dessas instituições aí, é só eles. Eles mesmos podem se organizar e negociar diretamente com a startup Sim. e essa tecnologia e também as instituições também que levam tecnologia, nós podem também fazer a parceria diretamente com a startup, poder fazer essa tecnologia acontecer. Nós já tivemos alguns contatos assim preliminares, né, com gestores do Senar, Sebrae, da SADA, né, da SAF,
para que a gente pudesse mostrar essa tecnologia, que já está disponível, uma tecnologia piauiense, teresinense, uma tecnologia validada e que está à disposição, né, do pequeno e médio produtor rural. Perfeito. Eigle, a gente conversou aqui muito sobre a Resolve Sim, mas você também me citou outro caso também de sucesso de uma startup aqui no Piauí, que é a Bego, não é isso? Me explica como é que ela tá, o que é que ela faz de diferente, porque a gente já viu uma solução muito boa aqui, principalmente, acho que para o pequeno, médio produtor, mas principalmente quando você falou das instituições, a gente pensa muito na agricultura familiar aqui, né? Sim. E a Bego? A Bego é outro caso de sucesso que a gente tem. Deixa eu te explicar o que eu chamo de caso de sucesso, né? Caso de sucesso é um empreendedor que entendeu um problema, que criou um produto e que está vendendo. E ele está vendendo pelo menos há alguns meses, né? É... Eu vou só contar uma última história engraçada, porque eu gosto muito dessa história, né? Quando o Sérgio fez a primeira semana de venda dele, ele ganhou Pix todo dia. Aí a mulher dele começou a assustar que estava caindo toda a silagem que ele vendia, entendeu? Que ele vendia 50 sacas, 100 saca, 200 saca, 30 saca. Então veio Pix de várias formas, uma semana inteira até ele conseguir vender uma silagem que ele tinha empacotado. Mas a Bego ela surge dentro da mesma filosofia. Ela surge dentro de ela surge como uma espécie de spin-off, ou seja, de uma filha de um outro projeto que existia junto com a cooperativa, se não me engano, era uma turma do IFP com a cooperativa, com uma cooperativa aqui. Eles analisaram um projeto que não era que era uma extrapolação da necessidade da cooperativa, mas eles começaram a entender que existia esse problema. Vou contar qual é. É o controle, e eu estou falando lá de um fiscal agropecuário, olha. É o controle interno do que acontece com uma cabeça de animal dentro de uma fazenda. Então, tudo aquilo que acontece. Só que, se eu for falar com a bovinocultura, tem centenas. Sim. E aí eu tenho características, né? Eu tenho fazenda grande, fazenda pequena e tudo mais, eu tenho um produtor médio. Quando eu vou para caprinocultura, e eu nem estou falando de... Eu nem estou falando do ovino, não. Nem estou falando... Eu estou falando só do bode, entendeu? Certo. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um ERP de bode. Vocês vão conversar com eles, você vai ver que é muito legal. E a ideia é basicamente a mesma. Existia a dificuldade de conseguir chegar até o produtor rural. Tipo, os produtores rurais começaram a ver a tecnologia sendo utilizada e foi espalhando no boca a boca. E aí, se eu discutir os 100 primeiros clientes, eles começaram a reparar, porque eles têm um freemium, um pedaço do aplicativo é de graça. Sim. Você pode baixar ele hoje na Play Store. Um pedaço do aplicativo é pago. Certo. Então, ele começou a perguntar o que esse pessoal está usando. Aí ele começou a ver que tem umas informações muito interessantes que eu acho legal. Na esteia, por exemplo, de uma tag da vida, existe uma tendência do cara usar muito a função de finanças. Porque lá tem um controlezinho financeiro elementar para sua fazenda, entendeu? Ele vai discutir o prontuário clínico do bode, ele vai fazer tudo. E a Bego, além de tudo, ela participou de um projeto nosso chamado Batalha de Startup. Então a gente fez uma espécie de Shark Tank no ano passado, e ele está na fila nossa de um projeto de investimento aqui, né? Então a gente juntou várias pessoas no palco, e aí essas pessoas juntas, elas escolheram essas empresas, escolheram um grupo de 10, desses 10 passando na diligência sobraram 4, uma dessas empresas são eles. Caramba. Então o problema maior que ele resolve primariamente é o problema do controle eletrônico das fichas de campo, de tudo aquilo que hoje você usa papel e caneta, mas de um jeito que o produtor rural ainda consegue utilizar. E aí eu sei que consegue porque eu tenho centenas de produtores utilizando. E ele fez com a cabeça do pequeno produtor. É o cara de 30, 40, 50 cabeças. Eu não estou falando do pequeno produtor sem cabeças, não. Às vezes a gente esquece desse que também é agricultura familiar, mas pode ser que bode seja uma criação menor dentro do universo dele.
entendeu? Então ele pega esse pequeno produtor rural, esse agricultor familiar, ele entende a cabeça desse produtor rural e aos poucos ele está se espalhando De forma bem acessível, de né? forma bem acessível e ele se espalha muito vindo para feiras tipo a Expoap. Caramba, Egler, você falou, a gente conversou agora, a gente tem aqui presente um caso de sucesso, você citou outro caso de sucesso. Quando a gente fala em inovação no campo, principalmente aqui no Piauí, que ainda se tem muito a desenvolver, a gente sabe disso Uhum. porque a gente conversa com esse pessoal do agro aqui. Você acha que as startups, esse investimento em startups aqui no Piauí, pode ser um dos passos dados para que isso cresça, essa questão da tecnologia chegar lá, o pequeno produtor, nas áreas mais afastadas do estado? Quando eu falo de uma área, eu queria explicar o Piauí para quem não é do Piauí. Sim. Porque eu sou mineiro, e aí eu precisei vir para eu entender. Quando eu falo de uma área afastada no Piauí, eu estou falando de uma área que você, saindo daqui de Teresina, vai andar 8, 10 horas de carro, e que quando você sai da zona urbana de uma cidade de 5 mil habitantes, você não tem mais celular. Então, assim, vou contar uma coisa, isso é a fronteira da soja. Quando eu penso do Matopiba, ela está chegando do sul do Piauí para cima. Então, a gente precisa muito, muito, muito pensar que a tecnologia ela tem que funcionar para todo mundo, para o Sim. grande, para o médio, para o pequeno, e tem que funcionar com os recursos tecnológicos que aquela pessoa ali tem. Então, quais são os fenômenos que eu começo a perceber, né? Eu começo a perceber novos modelos de negócio. Quantos e quantos meses, por exemplo, o Sérgio bateu a cabeça no negócio de vender a máquina, entendeu? Uhum. Brigou, falou que não sei o que lá. E aí, de repente, ele tá aqui, mas de repente um dia apareceu e falou: fiz assim, 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 recebi tanto em uma semana. Que a minha mulher assustou com os Pix chegando. A gente brinca aí falando que é a chuva de Pix. Que ele andou vendendo um pack e tudo mais. Mas a ideia foi justamente essa. Então, eu acho que a tecnologia ela pode ser um fator facilitador na vida do pequeno produtor rural. E eu acho que é o único caminho, e aí você vai ver que o Piauí é cheio de cursos de tecnologia no sul do estado, é o único caminho para você reter mão de obra local e é o único caminho para que você consiga fazer com que esse pequeno produtor fique no campo e receba mais. Porque toda tecnologia para o campo tem que fazer duas coisas, né? Aumentar a lucratividade e aumentar a produtividade. Então, assim, se ele não está fazendo essas duas coisas, não é tecnologia. Eu estou só gastando dinheiro, ganhando dinheiro fora. Verdade. Egler e Sérgio, nosso tempo já acabou, mas para a gente finalizar, eu queria que vocês falassem aqui da Expoap, vocês estão na Expoap hoje, o produto da Resolve Sim está aqui, também tem outras exposições aqui. Queria que vocês falassem desse espaço da Expoap, maior feira agropecuária do Norte e Nordeste, para a divulgação desses trabalhos, dessas startups que são tão importantes e que vêm funcionando aqui, que podem funcionar fora também, né? A nossa startup vê na Expoap o Farol, né? A maior feira agropecuária do nosso estado, vitrine para todos os outros municípios do nosso estado, mas não só para o nosso estado, para o Maranhão, para o Ceará, para o Pernambuco. Então, vários estados da nossa federação vê a nossa Expoap como algo grandioso, algo que temos os maiores e melhores exemplares de animais, bovino, caprino, ovino, cavalos, enfim, é uma vitrine e para nossa ferramenta tecnológica isso faz todo sentido. Por quê? Porque tem os produtores rurais, tem as instituições concentrado em um único ecossistema e isso facilita negócios e isso eu pude obter isso na prática, porque ano passado eu trouxe a Resolve Sim para cá e a partir daí surgiram vários negócios e melhoria de produtos e processos de desenvolvimento da nossa ferramenta. Então, hoje a máquina se encontra aqui no Parque de Exposição, lá no estande da Invest Piauí, e ela vai também aqui para o estande do Sebrae. Então, como hoje ela está nômade, né, ela pode se movimentar, então a gente vai fazer um tour aqui na Invest Piauí, vem para o Sebrae, vai para a SADA, enfim. Os parceiros que apoiaram a gente, que apoiam, eles vão ter a oportunidade de ver uma ferramenta tecnológica móvel e que pode sim ser algo implantado em todo o estado do Piauí e no Brasil e no mundo, né? A gente pensa numa solução tecnológica que vai ultrapassar continentes, ultrapassar barreiras e consiga atingir o pequeno e médio produtor, que é esse o nosso objetivo. É esse o pensamento, Igor? A Invest Piauí tem um stand aqui. Eu acho legal que
por ela ser uma agência de atração e promoção do investimento, se você olhar quais são as áreas internas da Invest Piauí, você sabe qual é o interesse do governo de atrair investimento para cá. Então, você vai ver que tem uma área de porto, você vai ver que tem uma área de parques, você vai ter que ter uma área de inovação tecnológica, que é o Piauí Instituto de Tecnologia, e você tem uma área de agro, né, que serve para desenvolver projetos de agricultura e pecuária. Então, a Invest Piauí, ela tá aqui, o stand da Invest Piauí a gente recebe as nossas startups, todo dia, 17, 17h30, tem um mini talk lá. No último dia, inclusive, vai ter um meetup. Nosso meetup é quando todo mundo junta para comer e tomar cerveja. Aí fica aí o convite, Já né? fica o convite. Espero que a comida e a cerveja acabe rápido, porque tem muita gente. Que o meetup bom é aquele meetup que as pessoas vão lá e aí dá muita gente, e as pessoas vão ficando. A gente faz meetups uma vez por mês. Então esse provavelmente vai ser nosso último do ano. Então a gente está fechando com chave de ouro, com chave de ouro numa vocação econômica do Estado, que é a pecuária. Vou falar que a Expop tem uma parte de agricultura, mas o forte dela é uma feira de pecuária. Uhum. E lá também tem um projeto que é muito legal, que está disposto lá, que eu vou fazer uma publi rápida, que é o Made in Piauí. O Made in Piauí são produtos fabricados no Piauí. Uma parte interessante é que se você olhar quais são os produtos que tem lá, todos têm um dedinho do agro. Você vai ver que tem muita produção de alimentos, castanha de caju, cachaça de caju, essas coisas assim, que você pode ir lá e comprar. Inclusive, Made in Piauí é um site, você pode entrar madeinpiauí.com, você tem produtos, é um marketplace de produtos só do Piauí, que é um projeto da Invest Piauí muito legal e eu acho que até muito carinhoso para os produtos locais. Então é isso, eu acho que faz parte da filosofia da Invest atuar dentro desses pontos e estar presente principalmente, e mais do que tudo, trazer casos de sucesso, como é o Sérgio, como é o Everton, que você ainda vai conversar com ele, Sim. para que as pessoas entendam que é possível você montar um produto para o agricultor e para o pecuarista de qualquer tamanho, sem ter grandes investimentos e grandes projetos assim, e que existem programas que podem te ajudar nesse processo. E com impacto muito grande, E com né? impacto muito grande. Perfeito. Sérgio, muito obrigada, parabéns pela tua iniciativa. Eigler, também muito obrigada, Obrigado. parabéns pelo Obrigado pelo trabalho. convite. Imagina, eu que agradeço a vocês. É isso, gente, a gente fica por aqui com mais um episódio da Carreta Agro pelo Brasil.